Olá, seja bem-vindo ao nosso portal jurídico. Hoje o tema é empreendedorismo e advocacia. Para falar sobre esse assunto, convidei um amigo e um profissional muito especial e muito valorizado aqui em Brasília. Ele é assessor no Sebrae Nacional, com experiência de quase 20 anos de Sebrae e vai compartilhar com a gente dicas práticas sobre esse assunto tão importante para a advocacia. É o André Spínola, que hoje me dá a honra da companhia. Tudo bem, André? Tudo bem, Gilbert. Obrigado aí pelo convite. Espero que a gente possa trocar uma ideia bem legal. Com certeza. O tema é muito importante. Eu queria que você começasse destrinchando um pouquinho o que é o empreendedorismo, qual é a noção que a gente tem sobre esse assunto. Então, o empreendedorismo, ser empreendedor, né, o conceito de empreendedor é um tema um conceito muito largo. E aí é bom a gente tangibilizar ele, né? Eu gosto sempre de tangibilizar. Assim, o empreendedor é o cara que gosta de assumir um risco, gosta de se organizar para atingir metas, gosta de estar sempre olhando para o futuro, gosta de juntar pessoas ao redor ali de um desafio, né? E aí isso vale para qualquer área da vida. Ser empreendedor não quer dizer que tem que ser um empresário. E eu já faço um disclaimer aqui para a gente tratar empresário como pela visão comercial, não pela visão jurídica, tá? Para o pessoal que vai assistir a gente aí. Então, ser empreendedor não é a mesma coisa que ser empresário, e ser empresário não é a mesma coisa que ser empreendedor. Então, você pode ser um empresário que exerce uma atividade negocial, e ao mesmo tempo tem muitos empresários aí, muitas no ramo do direito, em todos os outros ramos, né, que não tem nada de empreendedores. E aí isso gera muitas dificuldades para ele crescer. Então, ser empreendedor é muito atitudinal, e está voltado muito para isso, para risco, para gana, para visão de futuro, para atingir metas, para crescer, né? Quando você junta isso com uma organização, para você ter um negócio, aí é juntar a fome com a vontade de comer. Aí é você se organizar. Aí a gente fala da gestão, que eu estava comentando com você antes aqui, para a gente dividir um pouco gestão e empreendedorismo, que a gestão é a organização desse processo todo, fazer essa engrenagem toda se juntar para você ter mais condições de ter sucesso. Então, podemos dizer que empreendedorismo é atitudinal, vem de dentro, tá? Para você se preparar, se capacitar. Você junta isso com uma visão de negócio e junta isso com uma pegada de gestão, que é uma organização legal, interessante, para finanças, para precificação, para olhar de mercado, para o marketing. Aí a gente tem um empresário, vamos dizer assim, completo, né? A gente tem uma pessoa com muito mais condições de atingir o sucesso no que ela se propõe aí, no nosso caso aqui, a gente falando do mercado da advocacia, né? No sistema da advocacia. E sobre a advocacia, pegando o gancho, nunca se falou tanto sobre empreendedorismo jurídico como se fala atualmente, inclusive com comissões nas seccionais da OAB e também no Conselho Federal. Qual é a sua visão sobre empreendedorismo focado na advocacia? Eu acho assim, não é só na advocacia, dando um passo atrás, né? Praticamente todas essas profissões regulamentadas, o que exige um nível superior, né, uma graduação, elas deixaram sempre o empreendedorismo em segundo plano, terceiro plano. Isso vem mudando devagar nos últimos 10 anos. Então é lamentável a gente ver que a gente entrou aí nos anos 2000, 2010, com as faculdades, com as universidades, deixando assim completamente abandonado a pegada do empreendedorismo, como que esse profissional vai sair da faculdade, vai sair da universidade e vai exercitar aquela atividade dele do ponto de vista negocial. Considerando isso, de 10 anos para cá é que esse tema vem efervescendo, justamente porque também o mercado, né, o país, o Brasil, o mundo inteiro, com o digital, conseguiu catalisar muita coisa, conseguiu exponencializar muita coisa. Então as redes sociais, a presença digital de todo mundo possibilitou que qualquer um tivesse uma zona de influência, conseguisse dar vazão à criatividade, conseguisse dar vazão à possibilidade de negócio, a conexões de mercado, a publicidade, a propaganda. Então você popularizou demais essas possibilidades. Isso aguça a juventude, isso aguça essa galera com 20 e poucos anos, né, que se formou aí nos últimos 3, 4, 5 anos. Então é uma coisa de geração, uma coisa de tecnologia, é uma coisa de mercado. Então acaba que o empreendedorismo arromba a porta. Nem é tanto
pela visão das categorias profissionais, eu acho, é mais por uma necessidade super imperiosa, porque senão vai ficando para trás, já estava para trás. Aí eu diria advocacia, engenharias, medicina, arquitetura, todos esses ramos você vê que é muito recente essa pegada de empreendedorismo, de presença digital, de entregar um valor ali para uma fatia de mercado, de entender público, né? Isso tudo está dentro dessa visão de negócio. E os 10 anos. Então, assim, é copo meio cheio, copo meio vazio. Eu gosto de olhar pelo copo meio cheio porque começou, é recente, começou, é rápido. A própria sociedade, a própria geração dos advogados que vão se formando nos últimos anos, a gente pode dizer aí 5 a 10 últimos anos, é uma geração muito mais digital, muito mais focada em coisas externas à profissão advogado, então eles estão juntando as duas coisas. E aí vem alguns aspectos de regulação que tem que ser sempre vistos, tem que ser sempre avaliados, né, se está exagerando ou não. A construção de comissões, subcomissões é super interessante porque traz para dentro dessas instâncias que ainda estão entendendo o tema, não só empreendedorismo, mas negócio em si também, estão entendendo o tema e estão querendo se engajar mais. É muito importante, é muito interessante e importante isso. Então, assim, é um copo meio cheio, está acontecendo menos rapidamente ou mais devagar do que eu acho que devia acontecer e mais tarde do que eu acho que devia acontecer. Mas está acontecendo e está acontecendo bem, principalmente porque independe também de estruturas. É uma coisa muito orgânica. As redes sociais, a presença digital, a possibilidade do que a gente está fazendo aqui, essa construção de conteúdo, de valor, de entregar conhecimento, de mostrar como o mercado funciona para a jovem advocacia, para algum advogado que queira entender de nichos novos, de processos novos, de visões diferentes, né? Isso aqui que a gente está fazendo é muito isso. Dessa operação, não é nem mais, não pode nem falar em tendência, que é uma realidade que bate na nossa cara o dia inteiro, né? Então a evolução é rapidíssima e a gente está aqui construindo conteúdo. Você construindo um canal riquíssimo que quer entregar valor para uma galera que quer receber valor. Então, essa é a beleza desse negócio do empreendedorismo e do digital. Então, o digital, para resumir, né? O digital deu essa alavancada. E aí não tem como frear, porque ele é muito orgânico e isso, a gente está falando de milhão. O Brasil tem quase 210 milhões de pessoas e acabamos de bater 1 milhão e 200 mil advogados. Fora quantos milhões de pessoas se formaram em direito e não conseguiram, estão aí lutando e tal. É um mercado muito gigante para você tentar colocar uma coleira, para você tentar... Então, é isso aqui que funciona numa escala absurda que o digital deu. Então, assim, as OABs, eu vejo as OABs correndo atrás, as comissões, eventos, produção de cursos nas escolas superiores, assim, já está cheio de coisa interessante, produção de conteúdo, a presença digital numa crescente, né? Agora, se eu pudesse dar uma sugestão, é agilizar o máximo que der, correr o máximo que der, colar mais no mercado, e tentar acelerar esses processos educacionais, normativos, de difusão de conhecimento, de participação do advogado aí nesses ambientes, né, de troca de valor, de troca de experiência, de network. Sabemos que o mercado da advocacia é gigantesco, né? E a concorrência está também em níveis bastante acirrados. Ao mesmo tempo, o advogado que nos acompanha, ele vive muito da sua imagem profissional, os escritórios de advocacia também. Como que o profissional e o escritório devem buscar para construir uma imagem, para consolidar uma marca perante o seu público? Então, tem várias formas, né? E tudo que eu falo aqui vai ter o digital como pano de fundo. O digital hoje, aquilo que eu estava falando, ele proporciona que as pessoas tenham nas mãos as rédeas de vários instrumentos para ele mesmo construir uma trajetória legal, ferramentas, plataformas, né? Então, assim, um advogado que quer construir uma imagem, a primeira coisa é ele se entender, né? O que ele é, qual que é o perfil dele, o que ele tem para entregar, qual que é a área de especialidade dele e qual que é a visão de negócio que ele tem para a atividade advocatícia dele, para o escritório, se ele for um autônomo, para as parcerias que ele tem. Então, ele tem que se entender como um negócio, o que ele entrega. Segunda coisa é entender o mercado. Qual é o mercado dele?
Ele vai se conectar com quem? Então, aí a diferença de você fazer marketing e de você fazer publicidade e propaganda. O marketing é você se conectar com o mercado. Então, você tem que entender a sua fatia com quem você quer se comunicar e entregar um valor para ela. Não é mais aquela coisa expositiva. Você tem que entregar um valor. Isso que nós estamos fazendo aqui. Você tem que entregar um conhecimento para esperar uma reciprocidade eventualmente comercial que pode vir dessa relação. E você tem que quebrar esse gelo. Então você tem formas e formas, N formas hoje no digital de você fazer isso. Você tem sempre com a entrega de valor, a entrega de conhecimento como pano de fundo também. Isso é uma coisa que vai muito contra o que eu escuto muito de muitas das profissões que eu estava comentando aqui. Das profissões, e o advogado tem muito disso, né? De chegar ali, tem aquela piadinha na festa de fim de ano, que você encontra parentada e todo mundo quer fazer uma consulta com você, isso, aquilo, aquilo outro. Para hoje, para essa formação de imagem, para essa construção de imagem, você tem que entregar esse valor. Você não pode pensar assim mais, eu me formei, eu demorei 5 anos para me formar, fiz tantas pós-graduações, eu não posso sair respondendo consulta para qualquer um. Na verdade, isso no varejo, claro que não, isso não viabiliza, mas no digital, para a construção da sua marca, você precisa sim entregar conhecimento, entregar valor, porque isso vai gerar uma conexão, vai gerar uma gratidão, vai gerar uma conexão com o público, que você tem que entender antes de entregar o valor para ele. Então não é mais eu sou bom nisso e eu vou entregar. Eu conheço o meu público, eu defino o público, conheço o público e o que esse público precisa. Eu vou entregar o que ele precisa e não o que eu sei, não o que eu acho que eu sei. Então isso é entender o mercado e usar o digital como os disparos, os gatilhos que você tem. Redes sociais, YouTube, site próprio, com blog, com uma área de artigos, e-mail marketing, grupos de WhatsApp, Telegram, para você fazer um relacionamento duradouro. Essa é uma palavra importante. É relacionamento, não é mais venda. Você não tem a venda e vendi, acabou, fechei o contrato, agora é outro tipo de relação. Então é uma relação que você vai construindo volume com ela e ela vai trazendo também outras pessoas para dentro desse círculo, para dentro dessa fatia de mercado com a qual você se relaciona. Então isso é muito importante que todo mundo preste atenção. Então é uma inversão grande do marketing de 20 anos atrás. E aí o marketing, volta a frisar, marketing não é se expor, marketing é você se conectar com o mercado. Então se você quer construir uma marca, você tem que mostrar essa identidade para o mercado e ele valida para o seu mercado. E ele valida isso. Se ele gostou ou não, e você vai alterando com o andar, né, com o passar do tempo, com os relacionamentos que você vai construindo em cima de valor. E antigamente, como é que era? Você expunha. Então é a velha situação, TV, rádio, outdoor, revista, jornal. Você expunha lá e beleza, o melhor que se estabeleça. Hoje não, hoje você tem uma gama gigantesca de possibilidades. Qualquer pessoa que tem um problema jurídico para resolver, ela joga no Google, ela vai achar uma gama infinita, tanto de conhecimento gratuito disponibilizado, até algumas vezes para ela resolver sem advogado, para ela resolver negociando, quanto para ela buscar um melhor advogado que convier, seja por preço, seja por qualidade, seja por status, qualquer que seja a necessidade dela, o formato da necessidade, ela vai achar. Então você tem que se destacar aí. E aí vem a sua imagem e como essa imagem foi construída. Então, em cima sempre de uma construção de uma comunidade ao seu entorno, né, de pessoas que interagem com você, de entrega de conteúdo, aí você tem formas de fazer isso. Tem muito advogado jovem usando o humor para quebrar esse gelo. E a gente há de convir que a advocacia tem um gelo grande para ser quebrado, tem uma formalidade grande para chegar no cidadão brasileiro médio. Sim. O cidadão brasileiro médio, eu estava vendo esse último dado para a gente conversar aqui, a renda familiar de mais da metade da população brasileira é de menos de 3 mil reais. Se você pegar a renda familiar de 5, 6 mil reais, a gente pega quase 70% da população brasileira. São pessoas que não podem pagar 10 mil reais num serviço advocatício, 15, 20, 30, 40, não tem cabimento, não tem fit de mercado. Então, aí que está esse olhar de mercado. Se a sua fatia de mercado, se a sua fatia de pessoas que podem se interessar pelo seu serviço tem uma determinada capacidade de contratação, de compra, de consumo do seu serviço, você tem que olhar de um jeito. Se tem outra, ou de outro. Então aí vem essa coisa de quebrar um pouco essa imagem do advogado mais sisudo, engravatado,
tem um escritório bonitão, com uma placa com seu nome, sabe? Essa coisa que eu fico questionando muito, assim, quando é que vai surgir o Nubank do direito, da advocacia? Eu ainda não vi. Não estou banalizando, dizendo que tem que ter puff, color, nada dessa bobajada, parede de post-it, que você quer, isso é uma forma linda de você banalizar tudo que a gente está falando aqui. É parede colorida, puff e post-it em parede de vidro. Né? Você quer enganar, você constrói esse ambiente aí. Não que quem faça realmente a inovação e crie ambientes mais abertos à inovação, também é assim. Só que você consegue facilmente fazer um copia e cola mal feito e tal. Mas eu vejo que a advocacia tem que quebrar um pouco esse modelo para exponencializar o atingimento de públicos, sabe? Então, aí vem dessa imagem. Com a imagem, eu ainda vejo a imagem do advogado muito vinculada à imagem de 50 anos atrás, 80 anos atrás. Está vindo aos poucos? Aos pouquinhos, muito aos pouquinhos, mas, né, contextualizando tudo que a gente falou. Você quer construir uma imagem, você quer ter sucesso como um empreendedor da advocacia, um empresário da advocacia, e você quer atingir um público específico para alcançar esse sucesso. Você tem que analisar bem o que você quer fazer, a imagem que você quer construir. O que a gente garante aqui não é mais aquela imagem em cima de mim, que eu estudei na melhor faculdade, eu me especializei em XYZ da minha cabeça, porque eu gosto. Isso tem um valor? É claro que tem um valor. Isso é um aprendizado, uma carreira, mas o valor de verdade para você se posicionar com sucesso no mercado oceano vermelho como esse, né, que é o oceano vermelho que a gente fala, muito poucas oportunidades e muita concorrência. É você quebrar esses padrões, porque 1.200.000 advogados, uma população que ela é uma população classe média para baixo. E quando eu digo classe média, não é a classe média que vai na Disney uma vez por ano. Isso não é renda média. Classe média real. Né? A média da renda do brasileiro é de menos de R$2.000. Sim. Então tem que entender isso. Se for o caso de fazer um serviço advocatício em 24 vezes sem juros, se tiver fit com o mercado, tem que fazer. Se cobrar a mensalidade de R$50, se tiver fit de mercado, tem que fazer, mas aí você precisa entender qual é o seu público. Né? Se for o caso, não, meu escritório é um escritório boutique, eu tenho 10 clientes por ano, beleza, é um nicho de mercado, só que é um nicho de mercado que vai atingir menos de 1% desses 1.200.000. Né? Eu acho que dos 1.200.000, 1 milhão está aí meio perdido para tentar entender esse Brasil gigante, o perfil, e está nesse processo que a gente falou, do empreendedorismo nas carreiras jurídicas, vindo aos poucos, né, destravado nos últimos anos, e envolve isso. Então, cuidado com essa construção de marca para ela não ser em cima do que você acha, e sim de acordo com quem você quer atingir. Esse é um vício muito grande dessas profissões que a gente talvez poderia dizer mais sofisticadas. É você passar ali 5 anos numa bela faculdade, e você sai muito ensimismado que você é muito bom, sua faculdade é muito boa, você passou na OAB, que é um teste seletivo dificílimo, então eu sou bom demais, e agora eu vou arrebentar. Não é assim que funciona. Hoje com o Google, você consegue centenas de profissionais que estão naquele nicho que você precisa, do problema que você precisa que seja resolvido. Exatamente. E pensando aquele advogado que já tem algum cliente, já está se consolidando, ainda que de forma autônoma ou com uma sociedade de advogados, necessariamente precisa de gestão. Sim. Gestão financeira, gestão de negócio, gestão de processos. Queria que você desse só uma pincelada de qual é a importância da gestão para a advocacia. A gestão funciona mais ou menos assim, né? Aquela parte meio que como tomar injeção. Você sabe que faz bem, mas você às vezes quer fugir da injeção. E o empresário brasileiro, ele é muito ruim em gestão, na média. Na média, isso posso dizer com 20 anos de Sebrae, pode dizer que gestão é essa coisa, é tomar remédio, dói, não tem glamour nenhum, mas é fundamental. Não tem como você ter sucesso sem gestão. E muito empreendedor não vê isso, muito empresário não vê isso. Então, todo mundo que teve sucesso teve que se profissionalizar, teve que se organizar ao máximo, em finanças, em precificação, em marketing, gestão de pessoas, essa própria liderança dentro da empresa faz parte da gestão. E você tem que organizar isso. Então não adianta nada você fazer tudo que a gente comentou aqui até agora,
eu tenho um perfil empreendedor, eu tenho uma visão de mercado, eu já sei onde é que eu quero atingir, eu já sei que eu vou produzir conteúdo, eu vou entregar valor, eu vou construir uma comunidade. Se você não tem seus processos mínimos, se você não sabe comunicar um preço, fazer uma negociação, se você não sabe gerir esse relacionamento, se você não sabe precificar, tem contratos que demoram, tem processos que demoram anos e anos. Aí você vai e cobra um valor no início e cobra um valor no final, né? Mais ou menos assim que funciona. Isso é sustentável do ponto de vista de 3, 4, 5, 6 anos que você vai ter que fazer diligência, peticionar, olhar e não sei o que, recorrer. É uma precificação muitas vezes mal feita, feita com base no seu instinto, no seu feeling, que pode no primeiro momento parecer legal, mas ao final de 5 anos, às vezes até mais, você teve um prejuízo. A gestão do relacionamento com essas pessoas, a sua gestão financeira interna, você tem sustentabilidade, você mistura o seu dinheiro pessoal com o dinheiro do escritório, isso para o autônomo é um perigo, né? A conta bancária é a mesma, entra dinheiro, paga a escola, você não sabe o que acontece no fim do dia, é CPF e atividade advocatícia, é tudo misturado. Então, assim, é chato fazer isso, mas é aquele chato que você faz, você gasta um bom tempo fazendo, isso se transforma em processos, isso passa a vir automaticamente, isso vai e começa a ser imperceptível. Então tem que ter gestão para você se organizar, para você se entender da porta para dentro. Tudo que a gente falou até agora é da porta para fora. Tem algumas coisas que são do advogado em si, essa coisa da sua visão como profissional, como empreendedor. Tem essa coisa do mercado, tem essa coisa do seu, vamos dizer assim, do seu ambiente de negócio ali. Seja autônomo, seja sociedade, seja empresa minúscula, empresa gigante. Você tem que ter uma organização, gestão é isso. Se organizar seus dinheiros, suas finanças, suas relações com pessoas, prestadores de serviço, funcionários, fornecedores, e você se organizar no relacionamento com o seu cliente, né? Os processos, como é que você vai informar, como é que você vai precificar, como é que você vai oferecer o preço, como é que você vai receber os valores. Desde um simples, eu divido em 3 vezes, até você pensar, não, o processo, eu sei quanto custa um processo de determinada área, direito de família, sucessões, trabalhista. Eu tenho dados, eu tenho números que me mostram que uma ação trabalhista demora 1 ano. Então eu preciso precificar meu custo fixo em 1 ano. E eu preciso diluir isso, ou numa mensalidade, ou num pagamento inicial, lembrando que quanto mais você der a possibilidade de acesso das pessoas ao serviço, mais gente vai acessar o serviço, em termos de pagamento. Né? Então, gestão é isso. Meio que tomar a injeção, mas depois que você toma a injeção, você sara. Né? Você está meio doente, toma a injeção, toma o remédio é ruim, mas você sara. Se você for desleixado, você pega a doença de novo. Se você tomar os cuidados a partir dali, que o médico falou, faz isso, você segue saudável. A gestão é muito isso. Então, se você faz no susto, resolve um probleminha aqui, mas continua meio esculhambado e tal, você não está resolvendo, você está tampando vazamento com band-aid. Na medida em que você faz com esmero, entende que é trabalhoso, entende que é custoso, entende que não dá um retorno, ninguém vai ver isso é uma coisa muito da porta para dentro, mas você faz e você sabe o benefício que você vai ter, o ganho que você vai ter de organização, de gestão de tempo, sabe, de precificação, de margens que você vai poder ter, mas aí é correr para o abraço. Mas eu posso dizer, o empresário brasileiro, nem diria que ele é um empresário, assim, porque se ele não faz isso, mas esse cara, o brasileiro, é muito difícil fazer isso. Todo mundo muito 15 anos atrás era no caderninho que o povo fazia. Hoje, mal tem um Excelzinho ali, sisteminha de gestão que você contrata com 1001 funcionalidades, mas você só usa a primeira, ninguém lança nada, é tudo muito, muito mal feito e tal. E aí nas horas H de fazer as declarações para fisco, para trabalhista, previdência e tal, e aquele corre-corre de um contabilista que ajuda, faz uma coxambrada ali e segue a vida. Isso é lamentável, porque quem quer ter sucesso tem que ter a gestão organizada. É uma base. A gestão organizada é uma base para você pular, é uma base sólida para você pular. Se essa base está mal feita, você dá aquele pulo, mas você está inseguro, né? Assim, você sente que você está bambo debaixo do pé.
É basicamente isso. Maravilha, André. Você trouxe dicas riquíssimas hoje para o pessoal do Viver Direito. Quero agradecê-lo pelo tempo e por compartilhar tantas lições valiosas. Valeu, Gilberto. Eu que agradeço. Espero que o pessoal curta. Quem quiser me acionar, vou deixar meu e-mail andreespinola@gmail. Quem quiser trocar uma ideia lá no Instagram, André_Espínola. Também posto bastante conteúdo. No Instagram é como se fosse um laboratório. Eu tento colocar em prática muito disso que a gente conversou aqui. E sempre de forma autodidata. Então eu gravo meus vídeos, eu faço meus conteúdos, eu faço minhas artes, eu faço minhas pesquisas, eu uso meus dados. Aproveitando um pouco do que eu tenho no Sebrae também, né? Então lá tem muita coisa, quem quiser fazer alguma provocação, trocar uma ideia, por esses 2 canais aí a gente se conversa. Maravilha, valeu. Valeu.